Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos, graças ao Eterno, mais uma oportunidade que nós temos de estarmos na sua presença, aprendendo um pouco mais da sua palavra, aprendendo um pouco mais da sua Torá. Irmãos, nesse estudo a gente vai estar entrando novamente na Cabala, especificamente vamos estar falando um pouco sobre o conceito de Ensof, ok? É um estudo, né, com um tema instigante, né? E é perigoso para as pessoas que têm aquelas crenças estabelecidas, né, criadas no decorrer da sua vida e que estão presas nela, presas em crenças e convicções que não têm base bíblica. Okay? O nosso objetivo aqui, irmão, é despertar um desejo nas pessoas de se aprofundar mais nas escrituras. Ok? Lembrando sempre, como a gente sempre fala aqui no canal A Torá é Santa, a Torá é um código divino e nosso eterno ele é infinito. Então, irmãos, nem que a gente vivesse aí 300, 400 anos estudando a fundo, seria impossível a gente conhecer a grandeza do Eterno. Mas o Eterno, ele tem deixado muita coisa através dos seus sábios para que a gente venha entender um pouco mais da grandeza dele mesmo, que é o nosso Deus. Então, aqueles que têm desejo de se aprofundar nas escrituras, irmãos, tem que estudar a Cabala, tem que estudar o Zohar sem medo, ok? Então, vamos aqui ao estudo, o conceito de Ensof. Uma das doutrinas mais intrigantes da Cabala é, sem dúvida, o conceito de Ensof, que, segundo a mesma, seria o verdadeiro Deus por trás de toda a criação. Olha só isso, irmãos. O início aqui já desperta uma curiosidade, né? Como assim? A gente vai entender. A fonte e a força motora que a tudo impulsiona e sustém. Uma divindade acima da divindade que conhecemos como Elohim, o Deus dos judeus e cristãos. A Midrash afirma que quando o Eterno criou o cosmos, ele utilizou-se de 10 aspectos de si mesmo, chamado Sefirot. Esse aspecto misterioso e incompreensível de Deus é conhecido como Ensof, um ser autossuficiente que não pode, nem no mais longínquo dos sonhos, ser limitado pela própria existência. Condição essa a qual estamos subordinados. Nesse ponto, torna-se inevitável o choque de tal doutrina com a concepção comum que temos acerca de Deus, pois seria esse estado incompreensível de Deus que concatenou a ideia de criar o mundo. Para isso, Ensof teria removido uma parte de si mesmo para criar o espaço que a criação haveria de ocupar. Uma espécie de ponto de escuridão ou lacuna vacante dentro da sua própria luz. Olha isso, irmãos. Esse espaço negro é denominado Tzintzum ou Sinsum. Disposto isso, as Sefirot, que seriam as emanações do Eterno, o Ensof, ajudaram na criação do universo, pois segundo a Cabala, Ensof é um princípio que permanece não manifestado e é incompreensível à razão humana. Por isso, foram estes aspectos da divindade que se envolveram com a criação em si. Para o Zohar, o eterno é Ensof, o princípio fundamental, imaterial e irreconhecível para os humanos. Foi Ensof que teria criado Elohim, e foi Elohim quem criou os céus e a terra como descritos na Torá. O que nos leva a inferir que Elohim, o Deus de nosso universo, é o amálgama
das 10 Sefirot, os aspectos de Enzof que criaram o universo. Agora olha só aqui, irmãos. Agora vamos um pouco mais além, a fim de buscar algumas informações na filosofia gnóstica, tá? Existe um outro conceito, o conceito do demiurgo. Tal entidade é representada como a síntese do mal, mas também meramente imperfeito e benevolente, quando lhe apraz. Para o gnosticismo, existe dois deuses, um bom e outro mau. E o mundo teria sido criado pelo Deus mau, um Deus menor que se chama Demiurgo. Este, segundo essa teoria, seria o Deus bíblico. A gente tem estudos aqui nesse canal, né, irmãos, refutando, né, essa linha que começou com Marcião, ok? Então a gente tem estudos refutando essa ideia, essa heresia de dois deuses que partiu aí provavelmente de Marcião, uma doutrina conhecida aí como marcianismo. Vamos continuar aqui. O termo Enzof não diz respeito a uma designação para o Deus que criou um outro Deus que criou o universo. Ok? Eu vou ler de novo. O termo Enzof não diz respeito a uma designação para o Deus que criou um outro Deus que criou o universo, mas sim uma definição de seu esplendor. Desse esplendor partiram as 10 Sefirot, variações que representam as características de Enzof, e não o mesmo. As Sefirot vieram a se tornar emanações do Ruach do Eterno, do Espírito do Eterno, do Espírito de Deus. E a Cabala interpreta o Deus da Bíblia, o bom Deus dos Hebreus, ok? Como um subordinado àquele que fez todo o trabalho da criação. Ok, irmãos? Não é um estudo para qualquer um, é um estudo para quem quer se aprofundar nas escrituras, mas eu tenho certeza que esse rápido estudo, irmão, acaba se tornando ali uma pontinha do iceberg que os irmãos avistam, e o que eu peço é que o Eterno coloque um desejo de se aprofundar mais nas escrituras, ok? O que nós podemos falar aqui também para acrescentar, para agregar conhecimento, é que o nosso Deus ele é tão tremendo, irmão, que ele precisou, né, falando aqui numa linguagem figurada, tá, se diminuir para criar um universo, de tamanha ser a sua glória e a sua luz, ok? É a mesma coisa de uma usina hidrelétrica, né? A gente sabe que existe uma usina, né? Essa usina ela vem diminuindo, diminuindo, até chegar a um transformador num poste, e essa energia é transferida para uma simples tomadinha dentro do nosso lar. E dali a gente usa uma energia, né, que ela vem sendo reduzida, né, de um lugar aí bem longe, bem distante, onde o poder dessa energia, a força dessa energia é bem maior, né? Então, irmãos, que a gente venha aí se aprofundar mais, estudar mais, para que a gente possa servir melhor ao Eterno. Examinai tudo, irmãos, e retenha o que é bom. Mais um Shabat se iniciando, Shabat Shalom, que o Eterno abençoe a todos, que o Eterno abençoe a todas as famílias. Shalom, shalom.